Você sabia que 87% das pessoas repetem os mesmos erros financeiros todos os dias, sem nem perceber? E o mais chocante, elas sabem que estão com problemas de dinheiro, mas continuam fazendo exatamente as mesmas coisas que as mantêm nessa situação. Hoje eu vou revelar os 10 hábitos invisíveis que estão sabotando sua vida financeira neste exato momento. Se você se reconhecer em pelo menos 3 deles, este vídeo pode ser o divisor de águas que você estava esperando há anos. Depois de mais de uma década ajudando milhares de pessoas a saírem do vermelho e construírem patrimônio real, descobri algo que vai chocar você. Não é a falta de dinheiro que mantém as pessoas pobres. São os pequenos hábitos diários que passam completamente despercebidos. Esses hábitos são tão sutis que você nem imagina o estrago que estão causando, mas quando você os identifica e troca por versões inteligentes, a transformação acontece mais rápido do que você imagina. E olha, eu sei exatamente o que você está pensando agora. Você já deve ter se perguntado 1000 vezes, por que eu trabalho tanto, mas nunca consigo juntar dinheiro de verdade? Ou por que outras pessoas com a mesma renda que eu conseguem prosperar e eu fico sempre no mesmo lugar? A verdade dolorosa é que a maioria das pessoas está completamente presa em uma rotina financeira autodestrutiva. Você acorda, pega o celular, gasta sem pensar 2 vezes. Reclama da situação financeira no final do mês, mas nunca muda absolutamente nada de concreto na prática. É exatamente como aquela história do homem que todos os dias passava pela mesma pedra gigante no meio do caminho. Ele tropeçava, se machucava, xingava a pedra, reclamava com todo mundo, mas nunca, em momento algum, pensou em simplesmente tirar a pedra do lugar. A diferença é que na sua vida financeira, essas pedras são hábitos microscópicos que você repete no piloto automático, sem nem perceber o estrago que estão causando o resultado. Meses e anos inteiros passam, você vê outras pessoas prosperando ao seu redor, enquanto você continua exatamente no mesmo lugar de sempre. Mas hoje isso vai mudar. Nos próximos minutos, vamos dissecar exatamente os 10 hábitos que mais destroem a vida financeira das pessoas brasileiras. E mais importante ainda, vou te mostrar como substituir cada um deles por ações concretas que realmente constroem riqueza de verdade. Vamos abordar desde os primeiros minutos do seu dia, quando você ainda está deitado na cama, até aquelas decisões automáticas que você toma sem nem perceber ao longo da semana. Prepare-se para uma mudança completa de perspectiva que pode revolucionar seus resultados financeiros para sempre. Porque aqui está a verdade. Você não precisa ganhar mais dinheiro para começar a prosperar. Você só precisa parar de sabotar o dinheiro que já tem através desses hábitos invisíveis que vou revelar agora. E vamos começar pelo primeiro hábito que está destruindo sua vida financeira sem você perceber. Checar as redes sociais antes mesmo de pensar na sua própria vida. Pensa comigo, você acorda, ainda deitado na cama, pega o celular e vai direto pro Instagram, TikTok e WhatsApp. Você gasta os primeiros 30, 40 minutos do seu dia consumindo a vida dos outros, vendo memes, notícias que não agregam nada, enquanto sua própria situação financeira continua um caos total. Agora imagine se, em vez de gastar esses 30 minutos vendo stories aleatórios, você dedicasse apenas 10 minutos para revisar os gastos do dia anterior, planejar as despesas do dia atual ou simplesmente refletir sobre seus objetivos financeiros. Em um mês, são 5 horas de planejamento financeiro real versus 15 horas perdidas em distração pura. Em um ano, isso representa 60 horas de foco na sua prosperidade que você jogou fora, scrollando sem propósito. A ação é simples. Deixe o celular longe da cama. Primeiro, dedique alguns minutos às suas finanças, depois pode ir para as redes sociais. Assim você começa cada dia focado no que realmente vai transformar seu futuro. E falando em focar no que importa, chegamos ao segundo hábito que está sabotando seus resultados. Gastar dinheiro para se sentir melhor. Você conhece essa situação? Teve um dia difícil no trabalho, brigou com alguém ou simplesmente está se sentindo para baixo. Aí você pensa, eu mereço um mimo, e vai lá comprar aquela roupa, aquele acessório, pedir uma comida especial, sempre com a desculpa de que precisa se cuidar, mas vamos fazer as contas reais. Uma roupa de R$ 150 aqui, um perfume de R$ 80 ali, um jantar especial de R$ 120 acolá. Parece pouco no momento, mas esses mimos emocionais facilmente somam R$ 2.000, R$ 3.000 por ano. E adivinha? Esse é exatamente o dinheiro que faltou para você começar a investir de verdade. Antes de qualquer compra não essencial, faça essa pergunta simples. Isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos financeiros? E se não for essencial, espere 24 horas. Você vai ver como a vontade de comprar desaparece quando você dá tempo para a emoção passar. E por falar em não saber para onde o dinheiro está indo, chegamos ao terceiro hábito devastador: tomar decisões financeiras sem anotar absolutamente nada. Você vive sem planilha, sem caderno, sem aplicativo de controle. É
literalmente como dirigir de olhos vendados em uma estrada desconhecida. Você não faz ideia de quanto gasta com transporte, alimentação, lazer ou aqueles pequenos gastos que não são nada. Mas deixa eu te contar o que acontece na prática. Quem finalmente resolve controlar os gastos descobre, em média, R$ 300 por mês em despesas completamente invisíveis. São os R$ 15 do estacionamento aqui, os R$ 25 do lanche ali, os R$ 40 da farmácia colar, despesas que individualmente parecem insignificantes, mas que juntas somam R$ 3.600 por ano. Agora imagine esses R$ 3.600 investidos com juros compostos durante 10 anos. Estamos falando de mais de R$ 50, 000 que simplesmente evaporaram, porque você não tinha controle sobre eles. A solução é imediata. Baixe qualquer aplicativo de controle financeiro ainda hoje e comprometa-se a registrar pelo menos seus gastos dos próximos 7 dias. Você finalmente vai ter clareza total de onde seu dinheiro está indo. E já que estamos falando de dinheiro que some sem você perceber, vamos ao quarto hábito que mantém você preso: reclamar do trabalho constantemente, mas nunca buscar uma fonte de renda extra. Você fica ali no escritório ou em casa, xingando o chefe, reclamando do salário, falando que não valorizam seu trabalho, mas quando alguém sugere uma forma de ganhar dinheiro extra, você sempre tem uma desculpa. Não tenho tempo, não sei fazer isso, ou vou pensar depois. Olha a matemática brutal. Uma pessoa que ganha R$ 3.000 e consegue apenas R$ 500 extras por mês, tem 16% a mais para investir. Parece pouco. Em 10 anos, considerando os juros compostos, essa diferença pode representar mais de R$ 100.000 a mais no patrimônio total. Você tem habilidades que pode monetizar ainda hoje. Sabe cozinhar, venda marmitas, entende de redes sociais, ofereça consultoria. Tem carro? Faça delivery nos fins de semana. Lixe agora mesmo 3 habilidades que você tem e pesquise como transforma a loss em renda nos próximos 30 dias. Pare de ser refém de uma única fonte de renda. E falando em formas simples de otimizar suas finanças, chegamos ao quinto hábito que está criando um rombo invisível no seu orçamento: pedir comida por delivery, mesmo tendo comida perfeitamente boa em casa. Você chega do trabalho, abre a geladeira, vê que tem arroz, feijão, uma carne, legumes, mas aí bate aquela preguiça. Você pega o celular e pede um hambúrguer de R$ 35, porque hoje não tô a fim de cozinhar. Parece inofensivo, né? Mas vamos às contas. R$ 35 por semana somam R$ 1, 820 por ano. Agora presta atenção no que vou te falar. Se você investisse esses R$ 1.820 anuais com juros compostos de 10% ao ano, em 15 anos você teria mais R$ 50.000 na conta. R$ 50.000 por causa de hambúrguer de delivery quando você tinha comida em casa. A solução é planejamento. Todo domingo, defina o que vai comer durante a semana e comprometa-se a usar o que tem em casa antes de pedir qualquer coisa. Essa pequena mudança pode acelerar drasticamente sua jornada rumo à independência financeira. E por falar em acelerar sua jornada financeira, vamos ao sexto hábito que separa quem fica pobre de quem fica rico: passar horas assistindo séries e entretenimento puro, sem dedicar nem 30 minutos para aprender algo que pode melhorar sua vida financeira. Aqui está uma verdade que vai incomodar. Pessoas ricas assistem conteúdo para crescer, pessoas pobres assistem para se distrair. Não estou dizendo que você não pode assistir Netflix, mas qual é a proporção? Você gasta 3 horas vendo série por dia, mas não consegue 30 minutos para assistir um vídeo sobre investimentos, ler sobre empreendedorismo ou fazer um curso online que pode aumentar sua renda? Pensa assim: substituir apenas 1 hora de série por 1 hora de educação financeira pode resultar em decisões que vão gerar milhares de reais de diferença no seu futuro. Uma única estratégia de investimento que você aprende pode valer mais que todas as temporadas da sua série favorita. A regra é simples: para cada 2 horas de entretenimento, dedique pelo menos 1 hora para investir no seu maior ativo, seu conhecimento e sua capacidade de gerar renda. E já que estamos falando sobre investir no seu crescimento, chegamos ao sétimo hábito que está sabotando seus resultados: andar com pessoas que só falam de problemas, nunca de soluções. Presta atenção nas conversas que você tem com seus amigos. Vocês falam sobre como crescer financeiramente, sobre investimentos, sobre oportunidades? Ou vocês só reclamam da vida, falam mal do governo, comentam sobre como tudo está difícil e como vocês estão sempre quebrados? A mentalidade do seu círculo social influencia diretamente suas decisões financeiras. Se seus amigos normalizam estar sempre sem dinheiro, você inconscientemente aceita isso como normal para você também. Se eles acham que investir é coisa de rico, você vai pensar a mesma coisa. Olha, você
Você não precisa abandonar ninguém, mas precisa expandir seu círculo. Participe de grupos online sobre educação financeira. Siga pessoas que falam sobre crescimento. Entre em comunidades que discutem investimentos e empreendedorismo. Quando você começa a absorver uma mentalidade de abundância e soluções em vez de escassez e problemas, suas decisões financeiras mudam automaticamente. Você passa a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. E falando em decisões financeiras que passam despercebidas, chegamos ao 8º hábito que está destruindo sua saúde financeira. Parcelar tudo no cartão para não sentir o gasto. Você vê uma compra de R$1.000 e pensa, nossa, é muito dinheiro. Mas aí o vendedor fala, posso parcelar em 10 vezes de R$100 sem juros? E magicamente você acha que ficou barato. Essa é a maior ilusão financeira que existe. O parcelamento te dá uma falsa sensação de controle, mas na verdade você está perdendo completamente o controle real sobre seu dinheiro. Porque você não está gastando R$100. Você está gastando R$1.000. A diferença é que você vai pagar aos poucos. E quando tem juros? Uma compra de R$1.000 parcelada em 10 vezes pode facilmente custar R$1.300 ou R$1.400 no final. Esses R$300 extras que você pagou de juros poderiam estar investidos a seu favor, gerando renda passiva. A regra é simples. Se você não pode pagar à vista, questione seriamente se realmente precisa comprar agora. Na maioria das vezes, a resposta é não. E por falar em questionar se precisa comprar agora, chegamos ao 9º hábito que mais mantém pessoas presas na mediocridade financeira. A famosa frase mês que vem eu começo. Você já disse isso quantas vezes? Mês que vem eu vou começar a controlar os gastos. No próximo salário eu começo a investir. Depois do 13º eu organizo minha vida financeira. E os meses passam, os anos passam e você continua exatamente no mesmo lugar. Mas deixa eu te mostrar o custo real dessa procrastinação. Cada mês que você adia investir R$200, você perde aproximadamente R$20 de rendimento potencial. Parece pouco? Em um ano são R$240 e você nunca mais vai recuperar. Em 5 anos são R$1.200 perdidos só por procrastinação. E não é só sobre o dinheiro que você deixa de ganhar, é sobre o hábito que você deixa de criar, a mentalidade que você deixa de desenvolver, a confiança que você deixa de construir, a procrastinação financeira, mata sonhos aos poucos. Defina uma ação financeira para fazer ainda hoje, mesmo que seja transferir R$50 para a poupança. O importante é quebrar o ciclo. E chegamos ao 10º e último hábito que está mantendo você pobre, não investir, nem que seja R$10 por mês, porque acha que é muito pouco ou que não vale a pena. Essa é a maior barreira psicológica que existe. Você pensa, com R$10 eu não vou ficar rico mesmo, então nem vou começar. Mas olha só o que acontece quando você pensa assim. Você never desenvolve o hábito de investir, nunca entende como o mercado funciona, nunca vê seus primeiros centavos se multiplicando. Vamos aos números. R$10 por mês, investidos com juros compostos de 10% ao ano, se transformam em aproximadamente R$2.000 em 10 anos. Parece pouco, mas não é sobre os R$2.000. É sobre a mentalidade que você desenvolve, o conhecimento que você adquire, a confiança que você constrói. Quando você vê seus primeiros R$10 virando R$12, depois R$15, você entende na prática o poder dos investimentos. Aí você naturalmente começa a investir R$50, depois R$100, depois R$500. Configure hoje mesmo um investimento automático de qualquer valor que caiba no seu orçamento. O hábito vale mais que o valor. Olha, eu sei que depois de ouvir esses 10 hábitos, você pode estar se sentindo um pouco sobrecarregado pensando, nossa, eu faço quase tudo isso. E tudo bem, a maioria das pessoas faz mesmo. Por isso que a maioria das pessoas continua no mesmo lugar financeiro ano após ano. Mas aqui tá a boa notícia. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Na verdade, seria impossível e contraproducente tentar isso. O segredo está em escolher um hábito, apenas um, e focar nele pelos próximos 30 dias, até ele se tornar automático. Cada pequena mudança que você faz é um passo gigantesco na direção da sua liberdade financeira. E lembre-se sempre disso. Pessoas ricas não nasceram sabendo essas coisas. Elas aprenderam, aplicaram, erraram, corrigiram e colheram os resultados ao longo do tempo. Você tem exatamente a mesma capacidade cerebral, a mesma capacidade de aprender, a mesma capacidade de mudar. A única diferença é que agora você sabe exatamente o que precisa ser mudado. O conhecimento está aí. Agora é só decidir usar. E agora eu quero saber de você. Qual desses 10 hábitos mais te chamou a atenção? Qual você reconheceu que está fazendo e precisa mudar urgentemente? Comenta aí embaixo porque eu vou ler cada comentário e responder pessoalmente. Se este vídeo abriu seus olhos para pelo menos um hábito que você precisa transformar, demonstre isso curtindo o vídeo agora. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo que vai acelerar sua jornada rumo à independência financeira.
financeira. E aqui vai um desafio prático. Escolha um dos 10 hábitos que eu apresentei hoje e comece a muda low ainda hoje. Não amanhã, não na segunda-feira, não mês que vem, hoje. Porque cada dia que você espera é um dia que seus investimentos poderiam estar crescendo. A diferença entre quem fica estagnado e quem constrói patrimônio real não está no tamanho da renda, mas na consistência das pequenas decisões certas que você toma todos os dias. Sua liberdade financeira começa agora, com o próximo hábito que você decide transformar. Nos vemos no próximo vídeo.